Uma das coisas que eu aprendi ao longo desse processo de maturidade, de crescer e querer evoluir, é de não ficar se comparando com outras pessoas. Principalmente as pessoas que já conseguiram chegar naquele resultado que você está tão almejando. Estou te falando isso porque a gente tem o hábito de ficar olhando a vida dos outros, principalmente agora na era das redes sociais, de ver como essas pessoas estão evoluindo. Só que a gente esquece uma coisa, que é as pessoas só postam o bonito, o que é belo. Elas não postam as dores diárias, elas não postam aquilo que faz os perrengues do dia a dia. As pessoas não postam a parte feia, a parte por detrás do palco, a parte que ninguém quer ver. Sabe aquela parte que tá todo mundo ralando pra mostrar um visual bonito na frente das redes sociais, entende? E aí, a gente tem o hábito de ficar se comparando com essas pessoas, de, nossa, como o meu corpo é feio. E aí você fica olhando o corpo de uma pessoa que só mostra a hora que ela tá bonita, tá bem vestida, ou a pessoa passa o dia inteiro vivendo uma vida fitness, né? Ela só faz aquilo porque aquele é o trabalho dela e você só tem uma hora do dia, às vezes, para poder cuidar do corpo, né? Para poder cuidar da saúde física. E aí você fica se comparando com uma pessoa que passa o dia inteiro fazendo exercício ao ar livre, vai pra academia. A pessoa tem uma pessoa que cozinha para ela uma comida fitness, entende? Ela tem toda uma estrutura por trás para que ela consiga manter aquele corpo. E você fica se comparando com esse tipo de pessoa que não faz sentido algum. Eu tô te falando isso porque por um longo período de tempo eu também ficava me comparando com outras pessoas. E não tô falando só do corpo físico, eu tô falando de pessoas que já conseguiram atingir algum nível de material na vida, algum tipo de patrimônio. E eu falo, meu Deus, eu tô atrasado, nossa, eu tô com 40 anos de idade e me sinto um falido. E não é bem assim. A gente tem que pensar que o universo nos proporcionou um jeito de viver, né? A forma como a gente nasceu, tudo impacta. O lugar que a gente nasceu, a comunidade, né? As pessoas que estão à nossa volta, os ciclos de pessoas que estão ali do nosso cotidiano, o lugar onde você trabalha, a faculdade onde você estudou, aonde você está vivendo hoje, porque tudo isso impacta nas tomadas de decisões que você precisa ter ao longo da sua vida. E não tem como a gente comparar a vida da gente com uma outra pessoa pra gente achar que a gente tá atrasado, porque a pessoa deve ter tido, deve não, provavelmente ela teve escolhas que foram diferentes. Você não sabe da vida dessa pessoa, você não sabe talvez se ela tenha tido alguns privilégios na vida, porque tem pessoas que têm privilégios, né? Você não sabe se a pessoa tem toda uma estrutura por trás para que ela consiga atingir aquele resultado que você fica se comparando com o que você não atingiu ainda. Então, cuidado, isso é uma armadilha muito ruim para o nosso ego, porque quando você fica entrando nesse grau de comparação daquilo que você ainda não conseguiu na sua vida, você fica minando a sua autoestima. Literalmente, você se joga num buraco escuro e fica lá, paralisado, procrastinando, em vez de dar o próximo passo para poder chegar de fato no seu objetivo. Então, o caminho da riqueza, ele desde o início, ele tem um propósito de te ensinar a ir para a ação. Não ficar esperando que caia do céu aquilo que você almeja. A oração ela é importante, a meditação é importante, porque ela faz a gente se concentrar, faz a gente criar hábitos novos. Só que se você é uma pessoa que procrastina muito dificilmente você vai demorar para conquistar o que você tanto almeja na sua vida. E eu tô falando de qualquer tipo de prosperidade, não é só a material. Lembra que tem a prosperidade emocional, aquela que vem de dentro, né? A prosperidade interior. Porque antes de se transformar no externo, tem que se transformar no interno. Então você é aquilo que de fato quer manifestar. Lembra que você é um Deus criador? Você cria a sua realidade? Então primeiro você para depois as coisas acontecerem. Então você se transforma primeiro internamente e o seu externo se transforma automaticamente. E aonde eu quero chegar? Mais uma vez com um vídeo que transforma a sua vida. Eu quero te dizer que se você está se comparando com outras pessoas, você está num caminho que não tem volta. Esse caminho vai te deixar desmotivado, vai fazer com que você perca o objetivo e o foco de onde você quer chegar, vai fazer com que você se desmotive no meio do caminho, porque você vai ver uma pessoa que já chegou num objetivo que você talvez queira, mas
essa pessoa de alguma forma chegou de um jeito mais rápido que você fica falando e você fica pensando, nossa, um ano a pessoa já conquistou o que eu quero e eu tô aqui há 10 anos ralando e eu ainda não conquistei. Eu já dei um exemplo aqui no canal de um sonho que eu tive de entrar para aviação, para ser tripulante. Eu, comissário de bordo, né? Comissário de voo. E eu demorei 10 anos, gente, para conquistar esse sonho. Se eu tivesse ficado me comparando com pessoas que entrou em 8 meses, teve gente que entrou em 6 meses, terminou o curso e já entrou. A pessoa já tinha tudo pronto. Entende? Se eu ficasse me comparando com essas pessoas, eu nunca teria entrado na aviação. Eu fiquei 10 anos, só que quem conhece a minha história sabe que eu saí de um lugar que é improvável alguém vencer na vida. Sabe que lá as chances aonde eu morava era muito difícil de alguém, sabe, fazer alguma coisa para poder crescer na vida. Então eu tive que ralar desde o começo, sabe? Eu tive que investir em cursos, tive que sair para fora do Brasil. Sair para fora foi brincadeira, né? Às vezes eu uso uns termos tão redundantes que nem eu acredito, mas vamos lá. Eu tive que ir para fora do Brasil, estudar inglês, porque eu tinha uma falha no inglês, eu não conseguia passar, eu conseguia ir para as entrevistas, mas eu tinha nervosismo, eu não passava nas dinâmicas de grupo, porque eu mostrava uma coisa que eu não era, então faltava aquela segurança interior. Às vezes eu reprovava por um ponto na entrevista em inglês, que era a conversação, né? Eles têm um nível de ICAO que eles aprovam, que é uma forma de certificação internacional, que eles vão te dando pontuação do nível de inglês que você tem, desde o básico até o avançado e o fluente, e eu sempre parava lá no intermediário, que é o que eles exigem, mas sempre por menos de um ponto, sabe? E aí isso me frustrava, só que ao mesmo tempo que me frustrava, me gerava mais vontade de ir para a ação, fazer eu vencer essa barreira. E eu quero comentar isso com vocês aqui, que não se compare com outras pessoas, porque tá cada um vivendo aquilo que almeja, de acordo com aquilo que tomou de decisão. Cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem o seu projeto de vida e cada um está num estágio de evolução. Não dá para você se comparar com outra pessoa que já atingiu um resultado que você está almejando, porque talvez aquela pessoa teve outros meios, outras formas de chegar naquele objetivo. E talvez aquele nem é o objetivo final dela. Talvez o objetivo dela final seja outro. Aquele é só um trampolim para ela ir para outra coisa. Tem gente que às vezes consegue as coisas na vida e no final que ela conseguiu, ela fala, não é bem o que eu queria, eu quero outra coisa. Quantas vezes? Eu demorei muito também para conseguir cargos altos na hotelaria, né, de gerência, por exemplo. E quando eu assumi a posição de gerência na hotelaria, eu cheguei à conclusão de que não era bem o que eu queria. Porque eu sentia que me limitava a minha criatividade, limitava a minha expansão de consciência, eu tinha que ficar dentro de uma caixinha, entende? Então às vezes você vai atingir o seu objetivo e você vai pensar, poxa, não era bem isso que eu queria. Às vezes você curtiu a jornada, conseguiu realizar o que queria, mas quando você atingiu o seu objetivo você vai falar, eu acho que não é bem o que eu quero. Então vou começar a planejar outra coisa aqui, entende? Então não faz sentido algum nos compararmos com outras pessoas. Até porque o pior causador, a pior consequência que você vai gerar em você mesmo é a desmotivação e a procrastinação, que vai fazer com que você não faça o esforço suficiente para que você consiga de fato atingir o seu sonho, o seu objetivo que você tanto almeja. Leve esse vídeo, leve esse conselho para o seu coração, porque por um longo período de tempo eu me comparei com outras pessoas e isso me estagnava. Fazia com que eu não desse o próximo passo, porque eu achava que eu não era merecedor, que eu não era suficiente, que eu não tinha força, que eu não era capaz, e blá 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 blá, um monte de coisa que ficava entrando na minha mente, e às vezes vinha aqueles pensamentos negativos de que, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre mesmo, ou aqueles outros pensamentos, da onde eu venho, não tem como vencer na vida, é muito difícil, é muito suado, pra que eu vou fazer tanto esforço? E aí eu lembro até hoje de uma frase que a minha mãe falava, e meu pai já falou isso também. Pra que querer muito na vida? A gente vai morrer, vai deixar tudo aí mesmo. Olha que crença limitante, meu Deus! Pra que querer muito na vida? Isso tá induzindo você a não gerar o esforço necessário para que você precisa para poder realizar o que você quer na sua vida. Se você fica com esse pensamento, você tá induzindo lá no seu inconsciente a não fazer esforço, porque o esforço é cansativo. Não, é muita força que eu vou ter que fazer para realizar isso? Para quê? Para ganhar um salário isso? Não, vai dar muita dor de cabeça para administrar esse salário. Para quê? A dor de cabeça.
No final todo mundo vai morrer mesmo, vai pro mesmo buraco. Olha o pensamento. E aí a gente fica estagnado, a gente não dá o próximo passo. Mas a oração estava em dia. Eu falava, oh Deus, honra o seu filho, Pai. Eu tô aqui fazendo a minha parte. Me dá a sua parte, por favor. Eu mereço, Pai. Merece? Tá indo pra ação? Ou tá acreditando que vai cair tudo do céu? Porque a gente tem que parar de ficar jogando a nossa responsabilidade da vida terrena na mão de Deus, gente. Ele faz a parte dele, o Criador ele faz a parte dele, ele tem seres trabalhando para cada um estar dentro do seu acordo, de acordo com aquilo que você planejou para viver nessa existência. Mas se você não for para ação, não der o primeiro passo e ficar se automutilando, se autocomparando com outras pessoas, você não vai atingir o seu objetivo que você quer na vida. Então para de ficar se comparando com outras pessoas. Se esse vídeo chegou até você, não faz sentido algum você ficar olhando o coleguinha ou coleguinha, ou outros coleguinhas, e ficar se comparando com eles porque você tem o seu projeto de vida e cada um tem o seu jeitinho. O Criador, ele sabe que cada um tem a sua forma de viver, cada um tem o seu jeito, tem a sua visão, a sua forma de enxergar a vida. E o que é feito para você vai chegar até você, uma hora ou outra. É só você dar o primeiro passo e continuar lutando por aquilo que você quer conquistar na sua vida. Tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você e a gente se vê então até os próximos vídeos. Até lá!